como estão? Sobre as atividades desta semana, iremos estudar sobre a Primeira República, tá? Então, assim, quem governava o Brasil antes de 15 de novembro de 1889? Era Dom Pedro II. E aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, por meio de um golpe de Estado, vai dar início à República. Dentre os principais fatores de seu mandato, temos a nova Constituição. Nessa Constituição, os governantes seriam eleitos pela população, no entanto, nem todo mundo poderia votar. Era somente maiores de 21 anos de idade, mulheres não poderiam. Basicamente, analfabetos também não. Somente uma parcela da população é que poderia, a maioria foi excluída. Outras questões: foi separado o Estado e a Igreja, que antes caminhavam juntas, e o governo de Deodoro foi muito conturbado, ou seja, ocorreu crises, teve muitas rebeliões, e ele teve que renunciar em 1891. O próximo governante é Floriano Peixoto, também conhecido como Marechal de Ferro. Isso porque ele conseguiu acabar com as revoltas que estavam ocorrendo com mãos firmes e conciliar os grupos políticos. Tá? A Primeira República, ela é caracterizada pelo mandatário dos coronéis. Eles tinham um grande poder na sociedade, inclusive para as eleições eles coagiam as pessoas para que votassem no respectivo candidato deles. Ocorria muito a compra de voto por meio de promessas, por exemplo, de um emprego melhor, algum alimento que eles davam, e assim por diante. Isso era conhecido como voto de cabresto, ou seja, eles coagiam as pessoas para que votassem em seus respectivos candidatos. E será que hoje, em alguns lugares, isso ainda não persiste? A corrupção, ela esteve muito presente na história do Brasil, né? Também ocorria muito durante a Primeira República. Os governantes, como os coronéis tinham muito poder local, os governantes também eram eleitos diretamente por esse poder dos coronéis. Eles conseguiam seus votos. E aí a Primeira República, ela foi caracterizada na economia pela produção do café e o grande poder das oligarquias, ou seja, a elite sempre se mantinha no poder. E aí temos também a política do café com leite, em que Minas Gerais e São Paulo sempre estavam no poder. Ocorreram muitas rebeliões, mas sobre as rebeliões a gente vai conhecer a partir das próximas aulas. Rebeliões em que a população contestou muito o poder, tá? Então, assim, sobre as atividades, a primeira delas é a análise da charge, referente ao voto de cabresto, respondendo qual é a crítica dessa charge aqui. Lembrando que naquela época, as pessoas votavam abertamente, o voto não era secreto. E o mandatário dos coronéis, qual a influência dos coronéis nas eleições?
A segunda questão também é referente sobre a política. Tá? Então, assim, vocês vão fazer uma análise também sobre a nossa realidade. Será que algumas práticas ainda persistem? Podem colocar bastante a opinião de vocês, o que vocês percebem na nossa realidade. E também, se quiserem acrescentar, o que pode ser feito para mudar essa situação, tá? As demais questões é somente para assinalar uma das alternativas. Leiam o texto com atenção e qualquer dúvida podem chamar. Boa semana!